Seja bem-vindo a mais uma aula de Blender e nessa aula a gente vai falar sobre iluminação. Bom, para começar, aqui no nosso canto direito a gente tem o World Properties. E aqui nós temos a nossa primeira configuração da iluminação, que é a iluminação do mundo e a cor que está ali de background, no caso está cinza, mas a gente pode mudar essa cor para uma outra cor, por exemplo. Tá? Aumentar a intensidade dela. E aumentar aqui qual que é a intensidade que ela vai incidir sobre os nossos objetos na cena. Então, aumentando esse valor, ela fica mais forte ou mais fraca, tá? Se nós viermos aqui nas propriedades na direita, nós temos o ícone verde aqui, que é das propriedades de iluminação. Eu vou mostrar primeiro os tipos de iluminação que a gente tem e depois como configurá-las, tá? O primeiro tipo que a gente tem no Blender é o tipo Point. É como se fosse uma iluminação esférica, ele simula como se fosse uma lâmpada da sua casa. O segundo tipo de iluminação que a gente tem é o Spot. O shape dessa iluminação é um cone e é como naquelas iluminações que a gente vê em teatro, em apresentações. O terceiro tipo que a gente tem é o que eu mais gosto, que é o tipo em área. A iluminação em área é como se fosse um plano e aqui você pode também configurar qual é o shape desse plano. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um disco ou uma elipse. Nós também temos o tipo Sun, que no caso é o Sol, que eu deixei desativado porque ele é muito forte. Então eu vou ativá-lo aqui novamente. E toda a iluminação você pode controlar a sua intensidade aqui nas propriedades. Vou desativar aqui porque ele ilumina toda a nossa cena. Nós temos aqui o tipo Emission, que eu já ensinei numa aula anterior. Se você não viu, tem um card aparecendo em algum lugar. A emissão é o próprio objeto iluminando a cena. Agora vamos criar um novo projeto. Novo, General. Não salvar. Vou deletar esse cubo. Vou deletar a iluminação e a câmera também. Eu vou disponibilizar um modelo para a gente usar nessa aula e você fazer junto comigo aqui a iluminação desse objeto. Então, ou na descrição, em algum lugar, você vai encontrar esse link. Para importar, ele está no formato FBX, que é um formato que a gente consegue importar e exportar de softwares 3D. Eu vou vir em File, Import, FBX. Você seleciona o seu FBX, Import. Repare que ele já vem colorido. Ele também já vem com uma câmera aqui. Se você apertar a tecla 0 no seu teclado numérico, ele irá mostrar a visualização da sua câmera no seu render final. Você pode fazer alterações nessa câmera também. Vou explicar mais isso quando a gente for renderizar, tá? E se você apertar o 0 e movimentar aqui com um G, podemos observar que a câmera é movimentada. E um outro ponto importante também é que aqui ela está na visão ortográfica, que eu gosto mais para renderizar os objetos 3D e depois vocês vão entender por quê, tá? Mas aqui nós temos o ortográfico e o Perspective, que adiciona perspectiva, que é o modo como a gente visualiza aqui na Viewport, só que replicado para o render. Eu vou deixar aqui no ortográfico, tá? Aqui também você consegue controlar a distância dessa câmera no ortográfico. E se a gente for aqui no nosso modo de render, você vai reparar que nossa cena não tem iluminação nenhuma. Bom, aqui eu vou ensinar para vocês uma técnica que é muito utilizada, que é a técnica dos 3 pontos de iluminação. Iluminação é uma área muito ampla e você pode dedicar a se aprofundar muito nisso. Mas para os renders básicos, a iluminação de 3 pontos serve perfeitamente. Então, primeiramente, vamos adicionar uma luz que ilumine atrás desse objeto, tá? Então, eu vou adicionar uma luz do tipo Sol, Shift A, Light. Como precisa ser uma luz muito forte, eu vou adicionar do tipo Sol. GZ, para mover para cima. Eu vou reposicioná-la aqui, então vou apertar a tecla 7 para ver de cima, tá? Vou jogar ela aqui para trás dele em relação à nossa câmera. Vou apertar a tecla 1 aqui novamente. E agora eu vou pegar esse pontinho amarelo e apontar para o nosso objeto, tá? Então na nossa câmera aqui você pode ver que atrás do objeto já está bem iluminado. Bom, eu vou aumentar um pouquinho a intensidade dela. Você também pode trocar a cor das suas iluminações, tá? A gente pode jogar como é a cor do sol mais pro amarelo aqui. E agora nós temos mais 2 pontos, que é a luz principal e a luz de preenchimento. Vamos começar com a luz principal. Ela é forte também, mas não tanto quanto a backlight. E claro, isso vai depender da intenção do seu projeto. Eu estou mostrando o que é o mais usado, o que eu mais uso é a de trás mais forte, a principal um pouco menos forte e a de preenchimento menos forte ainda. Então vou adicionar aqui uma iluminação do tipo Spot. Spot não, Point. Como você pode ver, ela nasce embaixo do nosso objeto aqui. Vou apertar a tecla 7 para visualizar de cima. Vou apertar o G e movimentar ela um pouco para cá. Apertar o 0, vou aumentar a intensidade dela. Tá? Ela tem que ser forte também. E agora nós temos a Key Light, ou seja, a luz principal. Repare que aqui ficou uma sombra
E a gente não consegue diferenciar muito essa patinha dele da pata de trás, do corpinho dele, da orelha. Então uma iluminação ela vai realçar essa diferença e dar esse contraste. Eu vou apertar a tecla 7, novamente para visualizar de cima. Vou clicar nessa iluminação, Shift D, e jogar ela para o outro lado. Tá? Ao contrário da nossa Keylight, ela tem que sempre fazer um contraste com essa Keylight. Vou apertar o 0 aqui. E essa é a luz de preenchimento, pode ver que ela já diferenciou, mas ela precisa ser um pouco mais fraca do que a luz principal para a gente dar um contraste e um looking bacana para a renderização. Eu vou diminuir aqui um pouco a força dela, tá? Esse é o sem nada e aqui eu vou aumentar um pouco. Já dá para ver uma diferenciação muito grande. Eu vou trocar a cor dela para dar um certo contraste, para uma cor mais fria, como a gente tem uma cor um pouco quente aqui em cima. Vamos colocar uma cor mais fria para dar um contraste, vou aumentar um pouco a intensidade dela. Acho que nessa Keylight aqui, ao invés do branco, eu vou puxar um pouquinho pro amarelo. E esse azul aqui da Keylight eu vou colocar um pouco mais pro verde. Vamos trocar um pouco a cor de background para dar um contraste e um look legal. Vou puxar um pouco aqui pro azul. E aqui a gente já pode renderizar a nossa cena. Para que isso aconteça, você precisa mexer em duas propriedades. Primeiro, Output Properties, que é como que vai ser o formato dessa nossa saída. Se vai ser uma imagem, um vídeo. No nosso caso vai ser uma imagem. Vai estar na resolução 1920 por 1080, ou seja, Full HD. No caso, se fosse uma animação, você tem aqui o frame rate e o frame range, de qual frame ele vai iniciar e qual frame ele vai finalizar. Como você pode ver aqui na nossa timeline aqui embaixo, a animação é um assunto que a gente vai entrar mais pra frente, tá? Mas, por exemplo, aqui tem de 1 a 250. E é o que ele renderizaria numa animação. Eu vou deixar um aqui só por garantia. Renderizando a animação, a gente vai em outro lugar para renderizar, mas eu sempre venho aqui nos 250 e mudo para 1, tá bom? Além do Output Properties, nós temos o Render Properties, que aí realmente vai ser a renderização do nosso projeto. Então nós temos dois renderizadores, o Eevee, que é mais leve, que é o padrão que vem com o Blender, e nós temos também o Cycles. Ele é um pouco mais pesado e vai usar vai usar muito mais do seu PC. E dependendo da qualidade da renderização, você precisa de um PC muito potente ou mais tempo de renderização. Um computador mais potente, ele vai renderizar mais rápido, e um menos potente, ele só vai demorar mais para renderizar. Eu recomendo no momento que você está renderizando não fazer nada mais no seu PC, deixa o Blender renderizando, minimize e vai tomar um café. Vamos renderizar essa cena no Eevee, tá? Aqui nós temos os Samples. Então os Samples é a quantidade de vezes que ele vai refinar essa imagem. Eu vou deixar no 64, que é o padrão aqui. Eu vou ativar o Ambient Occlusion, o Bloom, e vou apertar a tecla F12. Ou você pode vir aqui em Render e Render Image. Tá? Aqui está nosso objeto renderizado. Você pode vir em Image, Save As e salvar na sua máquina e postar nas redes sociais. Em alguns casos eu gosto de ativar uma configuração de uma cor específica aqui, que é o Color Management. E clicando aqui você tem os looks. E aqui você consegue controlar qual que é o contraste dessa cena em relação às cores. Então, por exemplo, High Contrast, você consegue ver que as cores já deu uma bela intensificada ali. O padrão aqui é o Medium, e aí como a gente renderizou no Medium não vai fazer diferença, tá? Eu vou trocar aqui o renderizador para os Cycles. Tá? Pode ver que ele fica com esses pontinhos e cada vez mais vai aprimorando esses pontinhos. Então se você vai mexer aqui a renderização, pode ver que o nosso objeto ele fica todo bugado. Mas se você para de mexer a visualização, o render começa a refinar essa imagem. E é exatamente o que acontece no render. Tá? No nosso caso aqui, se você vir aqui embaixo, nós temos a abinha de Viewport, que é aqui onde a gente está editando a nossa cena no Blender, e nós temos o render final. Repare que os parâmetros são os mesmos, tá? O Max Samples, X Samples, Max Samples, Min Samples, Min Samples, Denoise, Denoise. O que isso significa, né? O Max Samples, assim como no Eevee, é a quantidade de vezes que ele vai refinar o seu objeto. Então aqui na Viewport, ele ainda está refinando, porque são 1024 vezes que ele vai refinar. Geralmente aqui, para nossa Viewport, 10 basta, tá? Então não precisa ser muita coisa quando a gente está editando aqui e visualizando a cena, tá? Mas nossa renderização, quanto maior for esse valor, maior vai levar o tempo da sua renderização nos Cycles, tá? O Eevee é bem mais rápido, você clicou, ele renderiza, não demora muito. Mas os Cycles, ele demora bastante. Se você quer algo muito, mas muito refinado, você está fazendo a modelagem de um carro, de uma Ferrari, por exemplo, eu recomendo você deixar esse valor no máximo possível que a sua máquina aguenta e sempre ativar o Denoise. O que o Denoise faz? Olha aqui na minha visualização, pode ver que está tudo pontilhado, né? Ele usa uma inteligência e quando você ativa o Denoise, ele preenche esses pontinhos com alguma cor
que ele acha específico aqui com algum pixel. Então, todos esses pontinhos que você vê sem o denoise são preenchidos por uma inteligência quando você ativa o denoise, tá? Mas eu vou deixar aqui no 10 e ativar o denoise, tá? E vou apertar a tecla F12. Como você pode ver aqui em cima, ó, tá no sample 9 de 10 e agora finalizou. E olha como já dá um resultado muito legal para postar no Instagram, tá? Então, não compensa ficar forçando o seu computador aqui, porque o denoise ele faz um trabalho muito bem feito. Mas tenha em mente que quanto mais qualidade você quiser, mais você aumenta esse valor. Você pode ir trocando a cor desse objeto, trocando as iluminações e fazer a sua versão dessa imagem, tá? Se você postar em alguma rede social, lembre de me marcar pra gente dar uma analisada nos próximos vídeos. Eu vou abrir um outro modelo aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz a renderização de uma das postagens que eu coloquei no meu Instagram. Então eu modelei isso aqui e nas próximas aulas a gente vai ver como modelar uma cena dessa. Mas eu modelei aqui o meu quarto, tá? Então como você pode ver, tem um piano ali atrás, tem um piano ali. Aqui na prateleira eu coloquei alguns FBX, ou seja, alguns projetos que eu fiz no passado, mas coloquei aqui pra preencher. Como é o que a gente acabou de iluminar, um robozinho e uma casinha que eu fiz no passado, tá? Vou apertar o 0 e essa é a câmera do nosso projeto, tá? Eu separei a visualização aqui em 3 partes para ficar mais fácil. E como que você faz isso? Aqui no canto superior direito de cada janelinha que você tiver na sua visualização, vai aparecer um maisinho aqui. Se você clicar e arrastar, ele gera uma outra janela para você. Se você quiser que essa janela seja criada de baixo, por exemplo, você pode vir aqui e arrastar também. Para remover essa janela, você clica no mesmo lugar que você clicou para criá-la e arrasta na direção contrária. Ela será mesclada com a cena. A mesma coisa para essa aqui de cima. Vou clicar aqui e arrastar para a direita e ela desaparece. Bom, vou começar a renderização dessa cena aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Então vou colocar no modo render. Está aqui no Eevee, tá? Porque é bem mais rápido e você consegue editar a iluminação em tempo real aqui. Eu vou começar adicionando uma light do tipo área. Tá, vou jogar aqui pra cima. Vou dar um 7, vou jogar pro meio do quarto, tá? Essa área tá apontada pro meu quarto. Eu vou aumentar a intensidade dela aqui. Então vou colocar uns, sei lá, uns 3.000 aqui. Ficou muito forte, tá? Eu vou baixar um pouco pra 2.000. E lembrando que, dependendo do tamanho dessa luz, então aqui você tem um size, ó, eu aumentando, mais suave as sombras ficam, ó. Ctrl Z, pode ver que aqui as sombras estão muito marcadas, ó. Tá vendo? Mas quanto maior o tamanho da sua luz aqui, mais áreas ela ilumina e menos sombras chapadas você tem. Pode ver que as sombras aqui ficaram mais softs, tá? Então vou aumentar bastante o tamanho dela aqui. Vou colocar uma cor um pouco mais fria, tá? Um azul como se estivesse de noite ou bem escuro no quarto. Eu vou apertar a tecla 7, duplicar essa luz para trás do nosso objeto aqui. Mudar a cor dela para branco, para ser um pouco mais quente. Apertar o 0 para ver como é que ficou. Tá vendo? Ele já dá uma incidência aqui, ele já dá um contraste legal com a cor azul desse chão aqui. Vou diminuir a intensidade dessa luz de trás. E aqui nessa janela, eu vou aplicar... Já tem o material aqui da luz da janela, tá? E eu vou trocar ela para tipo emission. Ela já tá aqui, mas eu vou aumentar a intensidade dessa emissão, tá? Como se fosse a luz do dia vindo de fora. Aqui na esquerda, eu deixei um painelzinho para ir visualizando como fica enquanto a gente edita, então eu vou mudar aqui para o modo de render. Nesse ícone aqui você esconde ou exibe, por exemplo, grid, todos os gizmos que a gente tem aqui, ou seja, luz, tudo você consegue esconder nesse show overlays, tá? E aqui a gente vê a renderização final, como vai ficar, e aqui a gente trabalha tranquilamente. Eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica que adiciona alguns rebatimentos de luzes, tá? Então se você adicionar aqui um Shift A, Light Probe e Radiance Volume, tá? Você adiciona um cubo, então nesse cubo ele vai fazer um cálculo de bounce dessa luz, de rebatimento dessa luz, tá? Então, por exemplo, eu quero que essa luz rebata melhor nessa janela, na mesa. E como que eu executo esse rebatimento dessa luz? Eu vou vir aqui nas configurações do render, vou vir aqui para baixo e Bake Direct Lighting, tá? Quando eu clicar nesse botão, ele vai começar a fazer esse baking. Olha aqui o processo aqui embaixo, tá bom? E aqui ele está fazendo um cálculo, fazendo a luz rebater diversas vezes para gerar o nosso resultado final. Ó, aqui acabou o processo e nossa cena fica com uma iluminação um pouco mais realista. Como esse cubo eu só fiz até aqui, ó, pode ver que ficou um pouco estranho aqui na parede da esquerda, tá? Eu vou deletar esse cálculo que ele fez, clicando aqui em Delete Lighting Cache. E agora eu vou aumentar esse cara um pouco mais, tá? Jogar ele um pouco para frente aqui, no GY. Eu vou executar esse cálculo novamente, beleza? Agora ficou muito melhor, tá? Bom, vamos ver aqui no nosso Output Properties, já tá certinho. Eu coloquei em 4K, tá? Eu vou colocar numa resolução menor, 1920 por 1920, tá
tá bom? Bom, repare que aqui na parte de baixo, ó, a gente tem o meu computador. E aqui, como esse material aqui ele é um vidro e mostra a parte de dentro do computador, ele não calculou esse reflexo, essa transparência desse objeto. Por quê? Porque a gente também, além do Enhance Volume, que calcula o rebatimento de luz, para esses casos a gente precisa do Reflection Cube Map. Então ele vem aqui para cima, eu vou jogar aqui para baixo. GY, GX, vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar mais ou menos do tamanho aqui dele. E tem que envolver todo esse cara, tá? E aqui na direita a gente clica na opção Bake Cube Map Only. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Bom, no caso do Eevee, ele gerou aqui um reflexo como se fosse um espelho. Depois eu mostro como fazer algo transparente, tá? Mas se você renderizar isso no Cycles, isso fica transparente totalmente. Eu vou vir aqui no Cycles. E você pode ver que o vidro ele é aplicado aqui no Cycles já. Por isso que o Cycles é uma ferramenta muito mais potente, tá? Vou voltar para o Eevee aqui. E vou dar um renderizar aqui, ó. Então F12 e tá aí a nossa imagem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar seus comentários aqui com suas dúvidas. Deixe o teu joinha, se inscreva. Foi um prazer ter você aqui comigo e até a próxima.